nome que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pastor Robson, em nome de Jesus. Deus é contigo, varão. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Podeis assentar os que ainda estão de pé. Glória a Jesus. Eu quero convidar a todos os santos que trouxeram as suas Bíblias para abri-la junto comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, verso de número 25. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 25. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar os meus agradecimentos ao Senhor nosso Deus, também ao nosso pastor que está de viagem no Peru, que nos fez o convite, nosso pastor Marcos Galdino Júnior, todos os pastores que estão com ele, nosso vice-presidente, também o nosso pastor Rubens, Deus abençoe, muito grato, pastor Zé Gonçalves, todos os pastores aqui também, nosso pastor Sérgio de Vila Riete, do qual eu faço parte do setor, ele está por aqui resolvendo algumas coisas, e tem alguns pastores aqui, como eu já vi também o Dário, Naum, e outros homens de Deus, Holandino, tantos outros, pastor Roildo, Carlitos, todos os pastores, que Deus em Cristo vos abençoe, e todos os irmãos que vieram adorar ao Senhor nessa noite, que a bênção de Deus esteja sobre nós nessa noite, como eu creio que está. Lucas capítulo 10, verso de número 25, eu vou ler, os irmãos prestem atenção nessa leitura, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, perito da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei e como tu a lê? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes bem, respondestes corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muito ferimento, retiraram-se deixando-o semi-morto. Ocasionalmente descia também um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, prensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, azeite e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe um intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse-lhe Jesus: Vai e procede de igual modo. Amém? Curve a sua cabeça onde você está. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, mais uma vez eu estou diante do teu povo, e eu reconheço nesse momento a minha incapacidade, reconheço nesse momento a minha fragilidade ao Senhor,
Reconheço a minha total dependência a Ti e eu lhe peço, ó querido Espírito Santo, assim como a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir todas as intenções do coração, aonde a minha palavra e talvez a minha sabedoria não vá, que a Tua palavra e a Tua mão alcance nessa noite. O coração que veio buscar do Senhor uma palavra possa sair saciado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler, ele é um pouco conhecido de todos os irmãos, e é uma das passagens mais lindas do Novo Testamento. É a parábola do bom samaritano. E essa parábola ela é muito interessante e ao mesmo tempo peculiar, porque Jesus, ele dá um comissionamento a todos os seus discípulos, e ele diz aos seus discípulos para não levar nada consigo, não levar nada e ir fazer a obra de Deus. E quando eles voltam, todos voltam alegres e felizes. Jesus mandou-os ir de 2 em 2, e foram mais de 70 discípulos. E quando voltam alegres, dizendo que ao seu nome, ao nome de Jesus, até os demônios se submetiam a eles, todos caíam aos seus pés. E eles voltaram com muita alegria, e Jesus, olhando para eles, os advertiu, dizendo: não alegrai-vos com estas coisas simplesmente, mas alegrai-vos antes por o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. E começou a ensinar-lhes. E quando Jesus estava falando, uma multidão estava com ele. E no meio desta multidão, muitas pessoas falando, muitas pessoas querendo ouvir Jesus. O ambiente era propício ao momento, porque aonde Jesus estava, uma multidão queria ouvir a sua voz. E naquele momento, a Bíblia diz que um certo doutor da lei, em outras traduções diz um perito da lei e até um advogado da lei, ele vem até Jesus com o intuito de colocar Jesus à prova no meio de toda a multidão, e lhe faz uma pergunta: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? A vontade que esse perito da lei tinha não era de conhecer sobre a lei ao ponto que ele poderia chegar à vida eterna. O porquê não era? Porque ele era um rabino, ele era um doutor da lei. O seu segmento era estudar a Torá, o Pentateuco, os mandamentos. E dentre os mandamentos seguiram os mais de 613 preceitos da lei mosaica. E eles teriam que saber, tanto é que o seu papel diante da sociedade era ensinar as pessoas quando estas tinham dúvidas e vir ter com ele, falar com ele a respeito de suas causas, de seus problemas, de seus pecados, e procurar esse doutor. Então o intuito que ele veio falar com Jesus não foi de adquirir conhecimento. E eu volto a falar aos irmãos das parábolas de Jesus. A parábola do bom samaritano, segundo o Dr. Cosmo Lang, é uma das fábulas mais interessantes de todo o Novo Testamento. No livro de Mateus, Marcos e Lucas, percorremos dentro do vocábulo grego 2 expressões importantes que geram em torno de 48 representações acerca de parábolas, ou como alguns podem considerar, metáforas, alegorias e outros provérbios e enigmas ou enigmático, algumas das coisas que eram tratadas no conceito judeu. E antigamente, no Antigo Testamento, as parábolas elas não estão só no Novo Testamento, elas fazem parte do Antigo Testamento. E mais de 48 vezes nós temos parábolas no Antigo Testamento, porque tanto os povos babilônicos, quanto os sírios, quanto os hebreus, e os árabes, eles gostavam de ouvir, eles tinham um fascínio de ouvir contos históricos, metáforas, alegorias, que eram colocadas junto a verdades para aprender a respeito da lei e do preceito dela. E o interessante é que quando nós estamos lendo, a chegar à parábola do bom samaritano, nós entendemos
que as duas expressões da qual falei do vocábulo grego, uma é parábole, que tem toda essa tradição que vem das alegorias, que vem das metáforas, e a outra é paroimínia, duas expressões um pouco diferentes, e esta aparece somente 4 vezes no Evangelho de João. Por que eu quero que os irmãos prestem bem atenção no que eu estou dizendo? Porque as pessoas antigamente, elas paravam para ouvir a palavra de um doutor da lei, ou de alguém que era conhecedor da letra. Elas paravam e tinham um fascínio ainda maior quando elas lhe contavam uma história. No tempo que Jesus estava, antes dele começar a ministrar e começar o seu ministério após o deserto, nós vemos que 2 homens na história, como Hilel e Samant, eles eram os maiores conhecedores do Antigo Testamento, rabinos, e eram conhecidos por trazer ilustrações, alegorias e metáforas, e foram muitos conhecidos e citados até por filósofos. Depois de Jesus, um novo nome surge que é chamado de Meir, mas há um declínio nas parábolas com eles, porque Jesus já não estava mais entre o povo. E aí eu volto a atenção para Jesus. Jesus, quando começou a ensinar e fazer o uso das parábolas, aonde ele estava, as pessoas paravam o que estavam fazendo para ouvir a voz de Jesus. As pessoas paravam o que estavam fazendo para ouvir a palavra de Jesus. E quando Jesus começava a ensinar, multidões se aglomeravam entre os rios, entre os mares da Galileia, entre Cesareia, Decápolis, Cafarnaum, percorriam até a própria Samaria, aqueles que eram judeus e não se comunicavam com os samaritanos, só para ouvir a palavra de Jesus. E foi tão lindo neste épico momento que um homem, sendo um doutor, um advogado da lei, as pessoas paravam para consultar, para falar. Ele tinha um status, ele tinha uma fama, ele tinha como ter muitas pessoas ouvindo ele todos os dias. Mas nesse dia não veio ninguém procurar ele, nesse dia não teve uma só consulta, nesse dia ninguém quis ouvir a sua palavra, porque Jesus chegou na cidade e quando ele abriu a boca e começou a falar, a vida das pessoas começaram a mudar. Nesse momento o homem vai até Jesus para colocar ele à prova. E quando Jesus está falando, é tão lindo, irmão, que diante de todo esse fascínio para as histórias, ninguém falava como Jesus. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga para ele: ninguém fala como Jesus. Ninguém fala como Jesus. Primeiro, porque quando portava-se a palavra um sacerdote ou um escriba, um doutor, um perito da lei, ele era muito cheio de conhecimento. As pessoas não só se impressionavam com o seu conhecimento, como tinham o prazer de ouvir, e eles se sentiam tão importantes. Quando Jesus vem e prega e fala a respeito dessas pessoas, não era contra os seus ensinamentos, mas era contra os métodos e atitudes que eles se demonstravam diante das pessoas. Eles queriam apenas ser vistos. Suas palavras eram porque queriam demonstrar aquilo que as pessoas estavam vendo. Eles apenas queriam ser notados, queriam fama, queriam status. E Jesus não. Jesus, quando ele falava, ele queria ver a vida das pessoas modificada. Ele queria ver a vida das pessoas reconstruída. Aquele que estava triste, ele queria lhe dar alegria. Aquele que estava com problema, ele queria lhe dar a solução. Aquele que estava enfermo, ele lhe dava a cura. Aquele que era paralítico, ele tirava o sombrio da morte sobre ele e o levantava com a sua poderosa mão. Ninguém falava como Jesus. E aí você me pergunta: mas pastor, eu quero entender por que a palavra de Jesus era especial. O apóstolo do amor, o evangelista João, pode nos explicar muito bem no capítulo 1, no verso 1, 2 e 3. Ele diz que no princípio era o verbo. Cá para nós, a palavra verbo
na linguagem portuguesa é o efeito da palavra agindo, a ação da palavra ou a palavra em movimento. Voltando para o versículo número 1, no princípio ele era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. E você me pergunta, mas como Jesus se tornou a palavra? João 1,14, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Quem saiu da sua casa para ouvir a palavra não está decepcionado, porque não tem cantor e pregador aqui, porque a palavra está nesse lugar. Rabachandarabacai. Levanta a sua mão, os verdadeiros adoradores. Não vai faltar palavra na tua casa, não vai faltar palavra na tua família, não vai faltar edificação, enquanto o seu coração estiver voltado para Deus e a sua palavra. Agora o perito chega até Jesus, e ele faz uma indagação. E ele não estava nada mais, nada menos do que diante do mestre. Jesus conhecia como eles se portavam dentro da sinagoga e como que eram todas as coisas. Então Jesus volta a pergunta para ele, dizendo: o que está escrito na lei e como você a lê? Era um costume de quando um perito, um doutor da lei, um escriba, fazia uma pergunta dentro do concílio da sinagoga e não obtivesse resposta, a outra pessoa lhe devolvia com a mesma pergunta, para que ele fosse forçadamente a responder a pergunta. E Jesus usou a mesma técnica do judeu, do perito, e devolveu a pergunta. Então ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o outro mandamento semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Jesus já havia respondido o que ele havia buscado. Ele queria saber da vida eterna, Jesus já tinha respondido. Aí a Bíblia diz que ele volta até Jesus no meio da multidão, e que ele, se justificar, ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Aqui começa uma das mais emocionantes histórias de todo o Novo Testamento. Segundo Stratton, Dr. Stratton, Hillel Stratton, ele diz que essa não só é uma parábola, considerada uma fábula, mas ela é algo diferente de todas as demais parábolas, porque ela não é contada com sinônimos de comparações, símile, hipérbole, ou outras figuras de linguagem da Bíblia, simplesmente como um provérbio, um adjetivo. Ela é contada de uma experiência de vida real. É como se Jesus pegasse o momento real da situação e contasse a parábola. E aí ele diz, olha que lindo, aleluia. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram, e lhe causaram muitos ferimentos, e retiraram-se, deixando quase morto. O homem provavelmente era um mercador. Ele saiu com muito dinheiro para investir, para fazer alguma coisa. Não há um relato histórico. A Bíblia, ela é composta de uma forma literária, alegórica e figurativa. E no meio literário não há uma comprovação exata de quem era realmente esse homem. Há muitos contos do Dr. Trench, no seu livro das parábolas do nosso Senhor, do Dr. Cosmo Lang, das parábolas do Senhor Jesus, e de muitos outros, do Vicente Cheng, das palavras de Jesus com suas parábolas. Há muitos livros, há muitos contos e há muitas histórias, mas nenhum deles chega perto de contar quem era esse homem. Apenas que ele saiu e se encontrou com um monte de salteador. E ocasionalmente Jesus coloca um toque lindo na parábola. Descia de Jerusalém para mais forte,
ele desceu de Jerusalém, ele foi para Jericó. Então ele descia de Jerusalém para Jericó. Quem descia? Um sacerdote. O sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era o lugar representativo da paz, era o lugar da adoração, era o lugar onde você podia visualizar, dizer: ali estão os verdadeiros adoradores, ali estão as pessoas que oram, ali estão as pessoas que clamam, ali estão as pessoas que buscam, ali sim estão o povo que adora a Deus, ali em Jerusalém estão todos eles. E para chegar até Jericó, era uma cidade, era uma estrada de 24 quilômetros, rochosa, toda quebrada pelos caminhos. E esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele descia do lugar de adoração, e ele era um sacerdote, um homem que tinha muitos deveres na lei. Cá para nós ele era um pastor, um homem que conhecia a Escritura e tinha um ofício. E vai sobrar para até nós obreiros aqui nessa noite. Ele era um obreiro do Senhor, ele era um pastor, ele era um homem que tinha ofício dentro da casa do Senhor. E ele desceu do lugar de adoração para a sua casa novamente. E quando ele está voltando, ele encontra um homem no meio do caminho, jogado quase que morto. E ele viu bem a cena. O que ele faz? Vira o rosto e passa de... Aí eu te pergunto, o que adiantaria passar o mês inteiro, setembro dos adoradores, estar adorando a Deus, buscando a Deus aqui, e não entender o real propósito desse trabalho ou dessa campanha? Adorador não é uma pessoa que simplesmente canta, glorifica, fala em línguas quando está num culto. Adorador é uma pessoa que, quando encontra ou se depara com uma dificuldade ou um problema, ele é capaz de abrir mão até do que possui para poder atender a necessidade. Adorador é uma pessoa que não faz para as pessoas verem. Adorador é uma pessoa que não está preocupado com quem é que está vendo ou quem não está vendo. Ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Adorador, ele adora quando tem dinheiro, quando não tem, ele adora do mesmo jeito. Adorador, quando está na prova, ele adora a Deus, ele glorifica a Deus, ele levanta a mão ao céu e diz obrigado por esse dia. Quando está na pobreza, na dificuldade, ele está fazendo isso. Quando está na riqueza também. E esse homem, ele era um exemplo de uma pessoa que não era um adorador, porque lá no livro de Levítico, capítulo de número 23, tal como o livro de Êxodo, no mesmo capítulo, um sacerdote, se ele avistasse uma ave no chão, ou qualquer dos pequenos animais, ele tinha que prestar um serviço, um cuidado para esse animalzinho. O que dizer então de um irmão seu, judeu, que estava jogado no meio do caminho? Como está o seu coração nessa noite? Irmão, é muito bom pular na presença de Deus. É muito bom se congratular com nossos irmãos que estão servindo a Deus dentro do nosso país e fora do nosso país, que estão cantando e fazendo sucesso com suas melodias. Mas mais bonito ainda é bater a vontade no peito e no coração de sair de um culto como esse falando: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus quer te ajudar, levantar quem está caído. Deus vai te usar nessa noite para levantar quem está caído. Xaraba, levanta sua mão aí. Rebacanta, rabaxanda, arábia, levanta bem alta a tua mão. Ramandarai, segura ela aí, porque você vai adorar a Deus num minuto aqui. Ramandarabachai. Eu passei por uma experiência como essa, e meu carro quebrou lá no Jardim Ibirapuera, no setor do Ibirapuera. Pode abaixar a mão. Lá no setor do Ibirapuera, o carro quebrou. E tinha acabado o culto, e eu fui levar 5 pessoas não evangélicas na casa delas, que tinham aceitado Jesus. E quebrou, depois que eu passei 1 quilômetro quase da casa das pessoas que eu deixei. E era um Monza. Na verdade ele nem quebrou. O que aconteceu, irmão? Eu deixei as pessoas, vi alguém no meio da rua, eu conhecia, cumprimentei. Quando eu fui entrar para o carro, eu deixei a chave escorregar, abençoada, e ela caiu dentro do bueiro
daquelas tampas grossas, pesadas, e para tirar aquilo com a mão não conseguia. E aí apareceu uns abençoados no meio da rua, e eu falei, gente, eu preciso ir embora, minha esposa está lá, está todo mundo, a gente tem que voltar. Vocês podem me ajudar aqui? Mas como você vai entrar dentro desse lugar? E meu filho, eu entro, não tem problema, você está de terno. Eu falei, não tem problema não, eu entro. Aí vem um homem que morava em frente aonde o carro quebrou. A roupa dele, coitado, era o problema da rua, e eu não sabia. Bêbado, todo sujo, parece que ele tinha caído num campo, todo abarrotado, sujo, e ele veio, eu ajudo, irmão, eu ajudo. Mas já estava mais consciente, mas ele, eu ajudo aí, irmão. Pegar um ferro aqui, a gente vai levantar, eu ajudo. Aí eu falei, meu filho, você não tem qualquer roupa aí não para mim entrar aqui dentro? Você vai pôr a minha roupa? Eu falei, vou. Segura que tirei o terno na hora, o sapato. Você tem uma roupa aí? Dei na mão dele. É um exemplo. Peguei e entrei dentro do bueiro com a roupa que ele me deu. Peguei a chave. Quando eu saí, irmão, eu estava ainda tentando arrumar aqui as coisas, me limpando, fui pôr a minha calça. Quando eu olho para ele, o homem está chorando. E eu falei, por que você está chorando, meu filho? A ele, porque eu estou vendo Jesus na sua vida e eu não te conheço. Aí eu falei, se isso é verdade, hoje veio salvação para esta casa. E nós começamos a falar pouquinho de Jesus, mas a glória de Deus desceu naquela casa. Sabe o que eu quero te dizer? O verdadeiro adorador não precisa de uma carteirinha credenciada para falar que Jesus é bom, que Ele salva ou Ele liberta. Ele precisa ter a marca do sangue do Cordeiro na sua vida e falar que Jesus é poderoso. Cadê os adoradores? Levanta sua mão. Xarabacandarápia, permaneça com ela levantada. Quem veio aqui da glória, quem veio dar aleluia, da aleluia. Quem quer falar em línguas estranhas, essa é a hora. Adore ao Senhor, glorifica ao Senhor, recebe. Xarabacandarabacai, ripikimicandarabadarassé, remanta rabachou. Segunda cena no texto. Desce também ocasionalmente um levita. E segundo o relato, talvez ele teria até vontade de ajudar, mas ele era um cargo um pouco menor do que o sacerdote. Segundo o historiador Flávio Joséfo, naquela época, um pouco antes de Jesus contar essa parábola, mais de 40 mil trabalhadores foram dispensados do templo, e entre eles muitos corruptos e muitos mercenários ficaram à beira da estrada. E aonde ocorreu provavelmente a cena que Jesus pega esse momento épico para contar. E nesta mesma coincidência, as pessoas que estavam descendo de Jerusalém para Jericó estavam voltando para sua casa. Jericó, lá no capítulo 6, verso 26 de Josué, ela foi amaldiçoada por Josué depois de ter sido conquistada. Mas anos se passaram e muitos anos, a cidade era bonita, cheio de palmeiras, cheio de verdes, as coisas mais lindas estavam ali. E naquela ocasião, mais de 12 mil sacerdotes e levitas estavam habitando em Jericó. E aí o levita sai, vai para a adoração, percorreu todo o caminho, os 24 quilômetros estava adorando, não tinha nada no meio do caminho. Mas quando ele está saindo do templo, que ele se encheu, aí ele viu o homem, o seu irmão, e ele ajudou, irmão? Ajudou? Passou de largo. Talvez você esteja nesse jeito, nessa situação nessa noite. Não tem jeito, eu sou um pastor e eu sou um evangelista. Talvez a sua situação é essa. Você veio aqui nessa noite, talvez pelo convite da rádio, pelos convites das redes sociais, ou por um amigo, por alguém que te convidou, e você veio aqui dizendo, eu vou lá adorar a Deus, eu vou lá fazer parte de um culto, eu vou lá saber como que é, eu vou participar, receber a bênção de alguma forma, e você veio aqui, mas dentro do seu coração há uma amargura. Lá na sua casa o seu relacionamento não é
maravilhoso, está à beira de um colapso, está quase para se separar, ou você veio aqui porque as drogas, o vício, o álcool está te escravizando e você não tem mais resposta, e aí você diz, meu Deus, tudo isso que eu estou ouvindo, o que é para mim? E você deu sorte, aprove Deus a sorte dele recair e repousar sobre a tua vida nessa noite, porque o bom samaritano, ele está vindo ao teu encontro, e hoje você vai se erguer. Xarabacandarab. Tudo aconteceu e o levita não fez nada. E aí vem uma pergunta, irmão. É tanta campanha, é tanta oração, é tanta coisa que nos dedicamos, às vezes servindo mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Fazemos tudo e as primeiras dificuldades que a gente vê está bem do nosso lado e a gente não faz nada. E não precisa ser um pastor para fazer, não precisa ser um levita para fazer, não precisa ter um cargo na igreja para fazer, tem que ser apenas um adorador. Os adoradores já chegaram? Não precisa de muita coisa, só um adorador. Porque quando um adorador clama, quando um adorador busca a Deus, ele pode estar num cárcere, travado e acorrentado, mas pode ter certeza, enquanto ele estiver louvando e clamando, o lugar vai tremer, as correntes vão se quebrar, mas Deus vai entrar com providência. E Deus hoje entra com providência na tua casa, na tua família, no teu lar. Se você crê, levanta a tua mão e dá um glória para Jesus nessa noite. Agora, passou o sacerdote, passou o levita. Talvez o moço olhou e falou, dificilmente passará alguém nesse caminho. Agora vem um samaritano. Eu não vou contar a história do samaritano porque talvez seja longa, mas logo após o exílio, eles assimilaram tanta cultura e houve tanta diferença, e tiveram uma discussão e uma briga que predomina até os tempos atuais, e não se comunicam de forma alguma. O texto que foi feito a leitura nessa noite também é o tema, retrata muito bem isso. A mulher estava na fonte de água e ela disse para Jesus, como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. O texto é bem representativo e ele diz tudo. Então nós podemos ver aí muito bem que eles não se comunicavam e não falavam e mudavam até o caminho, mas esse samaritano, ele estava vindo no meio do caminho, e segundo o Dr. Trench, ele carregava consigo, por ser uma pessoa diferente, não eram todos os samaritanos que faziam isso, mas ele vinha com azeite, que na época era usado como também, além de ser um símbolo de riqueza em algumas regiões, era usado como um símbolo medicinal. Ele era usado para colocar em feridas, curar, fazer algumas coisas. E também o vinho, que era uma forma de anestesiar a dor, de trazer um alívio mais rápido, e trazia consigo o seu jumentinho, as suas coisas. A coisa mais linda é que quando o samaritano ele está vindo, ele vê o homem, ele corre e ele pega aquele homem. A primeira coisa que ele faz é pegar o azeite, o óleo. Ele pega o seu azeite, o seu óleo também, que era precioso para ele, e ele viu as feridas sobre o homem, e ele viu como o homem estava. Aqui nós temos uma grande lição a aprender. O verdadeiro adorador, ele não quer saber o porquê a pessoa caiu, Iveson. Ele não quer saber porque a pessoa está com problema, por que o casamento dela vai desfazer, o que está acontecendo na vida ou na igreja dele, o que está acontecendo lá naquele ministério. Ele não quer saber. O adorador, ele quer colocar azeite, ele quer tampar a ferida. Ele não está disposto a apontar o dedo, ele não quer saber qual é o problema alheio, ele quer ter uma solução para resolver o problema. Quem é adorador sabe o que eu estou falando. Quem é adorador sabe o que eu estou falando. E ele pega o azeite e coloca sobre aquele homem. Depois ele pega o vinho. Oh, irmão, qual é a cena do vinho que te traz um grande símbolo bíblico?
O primeiro milagre de Jesus foi realizado aonde? Em da Galileia. E quando a notícia chega, todo mundo se desespera, porque disseram que acabou o vinho. E naquela época o símbolo, quando acabava o vinho, era sinal que o casamento não ia dar certo. Jesus disse, a mãe de Jesus disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus manda encher as talhas de água e mandou servir. E quando serve, o mestre Sala vem: mas que isso? O que está acontecendo? Reservar o melhor vinho para agora, todo mundo coloca o vinho e já colocar, esse é o melhor. O que aconteceu? Milagre, a festa continuou e Jesus transformou a água em vinho. Sabe o que eu aprendo aqui? O vinho é símbolo de alegria de Deus, é símbolo de salvação. Se alguma coisa está se acabando ou se perdendo na sua vida, hoje é noite de você sair daqui com alegria, sair feliz, porque a salvação vem ao teu encontro. Agora ele, o samaritano, além de ter feito tudo isso, ele pega o homem, coloca sobre o seu animal e leva até uma hospedaria. Olha aí, a gente aprende tudo aqui. Eu aprendi com meu sogro, pastor Luiz Jorge, coisas muito importantes. E uma delas é que na nossa vida cristã, a gente deve exercer o ministério com salvação, crescimento e serviço. Ninguém é salvo para ser salvo e ficar sentado ou olhando a vida dos outros. Ele tem que crescer, e ninguém que cresce, ele está disposto a ficar parado. Ele quer servir, e o servo que não serve para servir, não serve para ser servo. Então nós estamos aqui para servir, e aquele que nos alistou no seu exército, ele nos chamou para servir, porque quando chegar no tribunal, e quando chegar na mansão celestial, nós vamos continuar servindo, dizendo: santo, 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 santo. Alabachura bacai. E ele leva até a hospedaria, levou até a igreja. E agora venham cuidado, se coloque de pé agora. Daramante, oremandarabachai. Ele leva até a hospedaria. E chega o hospedeiro e disse: olha, aqui eu tenho 2 denários. Eu estou pagando por 2 dias para ele ficar aqui. O que mais gastar e o que mais vier, eu vou voltar para pagar depois, mas cuida dele. Olha para mim aqui, filho. Olha para mim aqui, filha. O bom samaritano chegou nessa noite. O bom samaritano está vindo ao teu encontro nessa noite. Porque quando você estava jogado lá no lamaçal do pecado, quando o vício, a droga, a bebida, como foi na minha vida, não tinha mais jeito para nada, que as pessoas olhavam e diziam: não vale nada. Ele olhou para mim com um olhar tão carinhoso, pegou o azeite do alto céu, colocou na mão de um servo seu e passou nas minhas feridas. Ele pegou o vinho, a alegria sobre a vida de uma outra pessoa e colocou sobre a minha tristeza. E eles me levaram até uma hospedaria. Naquela noite o samaritano veio ao meu encontro e pagou o preço na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue, pagando o preço, dizendo: não deve mais nada. A partir de hoje você é livre. Você é livre. Todas as pessoas que não são evangélicas ou que estão afastadas do evangelho, saia do seu lugar agora e venha até a frente. Eu quero convidar os bons samaritanos de Deus que estão aqui, que estão vendo uma pessoa no meio do caminho ao seu lado. Seja usado como um samaritano e traga essa pessoa até a frente. Já está vindo gente aqui porque o Espírito Santo está trazendo. Ele está trabalhando nessa noite. Aonde está a segunda pessoa? Saia do seu lugar agora e venha até a frente. A segunda pessoa nessa noite, a segunda vida que está aqui nessa noite, você que está afastado,
você que está distanciado do caminho do Senhor, mas hoje ouviu e viu que o samaritano está ao teu encontro, saia do teu lugar agora. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Aonde está a segunda vida? Os irmãos me ajudem. Os samaritanos de Deus aqui nessa noite, tem azeite na mão, tem vinho na mão. Agora é o serviço da igreja, é a hospedaria. Agora é a hora de trazer até aqui à frente. Saia, está vindo a segunda pessoa para Jesus. Aonde está a terceira? Os bons samaritanos chegou nesta casa. E quem é que está operando aqui? É Ele. O azeite é dele, o vinho é dele, e é Ele que pagou o preço. Xarabacandarai. Aonde está a terceira pessoa? Saia do seu lugar. Eu vou abrir a oportunidade para você, filho, para você, filha, que está afastado, que está distanciado do Evangelho. Volte para os braços do Pai hoje. Hoje tem azeite de Deus para a tua vida. Hoje tem alegria de Deus. Aonde está a terceira pessoa? A terceira pessoa, saia do seu lugar, venha até a frente. A terceira pessoa nessa noite. Ramancho, Rabadara Surabacandarai. Aonde está a terceira pessoa? Saia do seu lugar, venha até a frente nessa noite. Deus marcou um encontro com você. Deus marcou um momento histórico na sua vida. Alabachandarai. Rama, eu sinto uma unção. A Bíblia diz, pastores, que a unção de Deus despedaça o jugo. A unção de Deus vai quebrar tudo aqui nessa noite, mas é a unção de Deus. Todas as pessoas que estão precisando de uma ajuda de Deus, todas as pessoas que querem receber azeite de Deus na sua vida, que querem receber a alegria de Deus na sua vida, que querem fazer parte da unção de Deus na sua vida, saia do seu lugar agora e venha até a frente. Todos os irmãos, todas as irmãs, na galeria, todos vocês que querem receber da parte de Deus, saia do seu lugar agora e venha para a frente. Rabash, nós vamos orar aqui nessa noite, nós vamos ungir. Os pastores vão ungir a vida de vocês. E todos aqueles que têm alguém na sua família, alguém na sua casa, que você quer que seja resgatado, hoje é a noite, hoje é a hora, hoje é o momento. Seja um canal de Deus, seja um canal de Deus para ser abençoado. Vem cá, filho, olha para mim. Rabachanda Rabacai, Remanto, Rebacanta Rabachanda Rabacai, Ramandaia Surebekemi Ouderimiandar. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Se há festa na terra, imagine a festa que está tendo no céu. A noite hoje é dos adoradores, e mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado. Xarabacandarai. Todos vocês, olhem para mim. Todos vocês. Lamandarabachandarabacai. Eu ainda tenho tempo suficiente do que foi me dado. Olha para mim. Vai descer azeite de Deus sobre a tua vida nessa noite. Irmãos que estão aí na nave da igreja, olha para mim, obreiros, pastores, servos do Senhor na obra. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que vai descer azeite no teu ministério, vai descer azeite no teu lar, vai descer azeite na tua casa. Xarabacandarabachai, Rabacamandarabachai. Levanta a tua mão para cá e vamos orar. Eu quero deixar bem claro, enquanto você estiver adorando, se quiser falar em línguas estranhas, esse é o momento de buscar a Deus. Seja batizado com o Espírito Santo agora também. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor.
Rabacandarabachandarábia. Aonde houver uma mão levantada, que desça azeite agora. Aonde houver uma mão levantada, que desça azeite. Está descendo, está descendo, está descendo azeite quente, está descendo azeite quente, está descendo azeite. Receba, você que está na galeria, receba azeite de Deus na tua vida, na tua família, no teu ministério. Receba azeite de Deus agora. Rabacandalabachandarábia. Seja renovado. O bom samaritano já veio ao teu encontro, está te carregando no colo. Se for preciso, ele te leva, mas ele não vai te deixar ferido no meio do caminho. Não vai te faltar alegria. Receba da parte de Deus. Receba. Xarabacandarabachai. Pastor William, me ajuda aqui, pastor, louvando a Deus. Enquanto o pastor William louva a Deus e adora o Senhor nessa noite, você vai receber a presença de Deus aí. Você que não é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas agora. Receba os dons espirituais. Xarabacandarabachai. Rabada, rabacanda, rebeterianda, ribikimi cantarabadarassé, labachei, cantarabadarassé. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que consigo é imaginar a grandeza que Você consegue imaginar a unção de Deus que está tocando a tua casa agora? Rabacandarabachai. eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adorar. Adore, 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 adore. Levanta a tua